Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de 2019. Gente, eu separei esse vídeo então entre os melhores livros, os melhores quadrinhos e as decepções do ano, vamos dizer assim. Então serão 3 vídeos, tá? E como eu li muito quadrinho, eu resolvi separar então livros de quadrinhos, tá bom? Começando então, gente, com um livro que não tinha como não estar na minha lista, que é esse livro incrível aqui, que é Flores para o Jornal. Gente, eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, em tag, em leituras do mês. Onde eu tenho a oportunidade de falar sobre esse livro, eu falo, e eu falo para tudo que a pessoa que vocês precisam ler. Isso aqui é uma ficção científica, então lançado pela Aleph, porém, a mensagem sobre empatia, sobre o ser humano, a natureza do ser humano é muito mais forte do que qualquer conceito que tenha aqui dentro, sabe? Que exemplifica esse livro como uma ficção científica. Aqui a gente vai conhecer então Charlie, que tem um QI abaixo da média, e ele vai passar por um experimento então, onde ele vai passar a ser mais inteligente. Então isso vai acontecendo gradativamente na história. Mas, gente, isso vai nos tocando muito lentamente, porque é um livro que vai falar muito sobre as nossas relações sociais e como nós enxergamos o mundo, e como uma pessoa como Charlie, que tem o QI abaixo da média, que tem uma inocência sobre o mundo, sobre a maldade, enxerga o mundo, sabe? Enxerga a sociedade, enxerga as pessoas à sua volta. Gente, é um livro incrível, e sério, eu só posso recomendar esse livro para todo mundo, leitura obrigatória mesma. Tem uma ferramenta que o autor utilizou, na verdade, bem simples, que como o Charlie, ele é uma pessoa assim, não muito inteligente, ele começa escrevendo o livro errado, tá? Com erros de ortografia. Não comentei, mas ele que vai narrar todo o livro, então por isso que a gente consegue notar isso, tá? Até ele começar a ficar inteligente, tu vai notando isso na narrativa, então isso é muito incrível. Vou colocar também na minha lista de melhores do ano A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. É uma leitura que eu concluí muito recentemente. Basicamente aqui a gente vai conhecer a história de um homem que sempre que ele sonha com alguma coisa, quando ele acorda, isso se tornou realidade. Então ele meio que vai ser obrigado a procurar ajuda, tá? Não vou dizer como, mas quando ele chega nessa pessoa especializada em sonhos para contar sobre o problema dele, e essa pessoa, ele vê uma oportunidade, então, porque ele enxerga isso que o George tem, que é o nome do protagonista, como um dom, né, que é realmente fantástico, e ele começa meio que manipular o George para fins que vão englobar assim alterações a nível mundial e também coisas em prol apenas para ele. Então aqui a autora, ela vai nos levar à reflexão sobre os diversos e se tivesse acontecido tal coisa de tal maneira, envolvendo até guerras, enfim. É um livro realmente muito complexo, mas que vai abordar várias coisas de uma forma muito ampla, mas sem deixar de falar sobre as questões sociais e comportamentais do ser humano. Esse é o típico livro que quanto mais a gente pensa sobre ele, mais a gente vai refletindo sobre. Também, para quem se interessa sobre uma pesquisa mais científica sobre o sonho, a Ursula dá pra ver que ela fez uma pesquisa muito ampla sobre isso. Então, para quem se interessa sobre assuntos, sobre hipnose, sobre indução do sonho, então esse é um livro muito interessante. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu tive a oportunidade de ler antecipadamente, que foi O Diário de Nisha. Aqui a gente vai acompanhar então o diário de uma menininha. É pra dizer que esse aqui é um livro de ficção, tá? Mas que ele vai mostrar uma visão completamente diferente do nosso mundo, de quem mora aqui no Ocidente. Então a gente vai acompanhar ali um trecho da história da Índia, que se chama Partição, quando a Índia vai se separar então do Paquistão. E aqui a gente vai acompanhar a história da Nisha, né, e da família dela. Eles ficam meio que nesse dilema, a que grupo eles pertencem, então, porque nessa realidade a Nisha tem a sensação de que eles precisam estar de um lado, e isso realmente na cabeça de uma criança é muito complicado. E a Nisha vai contando tudo que vai acontecendo, do início desse processo até o ápice, então, onde vai ter muitas mortes, muitas perdas. Aqui muito legal também que a gente vai ter a relação de amizade que a Nisha tem com o cozinheiro da família,
que é um paquistanês. Eles têm uma ruptura muito abrupta nessa amizade, e o que une eles, o que faz a Nisha se comunicar mais também com essa família é a culinária. Então eu achei isso muito interessante a autora ter incluído isso, que vai dar uma certa leveza também a essa história, que vai abordar um assunto bastante pesado e que infelizmente não chega tanto para nós, porque, enfim, né, às vezes o que acontece lá na Ásia não chega até nós, aí a gente acaba não dando importância tanto a isso. Então só por causa disso também já ganha mais um ponto essa leitura. A minha próxima leitura que vai aparecer aqui, gente, é um exemplo de que não necessariamente um livro precisa ser perfeito para estar nessa minha lista. Ele só precisa conversar muito comigo. Então, como não é novidade para ninguém, eu vou estar colocando aqui Para Toda a Eternidade, da Caitlin Dougie. Aqui a autora ela vai visitar diversas regiões do mundo e vai conversar sobre a morte, sobre essas pessoas, sobre o luto e como diversas culturas lidam com isso e como eles resolvem compartilhar e os métodos que eles usam com o mundo. Então é muito interessante. Aqui a gente vai viajar para a Indonésia, Japão, o próprio Estados Unidos, onde é um país muito grande, então, portanto, muita coisa acontece de formas diferentes lá. Enfim, gente, é um pouco complicado falar, mas mais especificamente esse livro é especial para mim porque eu tenho uma certa negação com a morte, é um assunto muito delicado para mim, mas é algo que eu venho trabalhando muito, e ler livros como esse e narrados da forma que a Caitlin narra me ajuda muito. Então tá aqui, ele é um especialzinho pra mim, e também agora a minha edição é autografada, então não teria como eu não ter um carinho especial por esse livro aqui. O próximo livro é um queridinho, virou um queridinho na verdade, e foi meu primeiro contato com a Kirsten White. A Kirsten White ela é muito conhecida por uma outra série de fantasia dela que a plataforma também lançou, que agora eu não vou me lembrar. Porém, o meu primeiro contato foi com A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que é uma releitura, então, do clássico Frankenstein. Pra quem me acompanha sabe que Frankenstein é o meu queridinho, é o tipo de história que eu jurava que conhecia a minha vida inteira, porém, quando eu realmente sentei e fui conhecer aquela história, eu fiquei realmente impactada sobre tudo que essa história, criada pela Mary Shelley, ocasionou em mim, a forma que essa história me tocou, e a forma como as pessoas erroneamente julgam a história como uma história de terror. Porém, pra mim é muito mais reflexivo, vai falar muito mais sobre o ser humano, sobre as diversas facetas do ser humano, sobre egoísmo. Ai, gente, enfim, se eu for parar pra falar sobre Frankenstein, eu vou ficar aqui horas e horas e horas. Mas não só por ser uma releitura esse livro está aqui, mas sim pela forma que a Kirsten White resolveu contar e pela voz que ela deu à personagem principal, que é a Elizabeth. Aqui a Elizabeth, ela então é uma protegida da família Frankenstein e que na verdade foi adotada ali, né? Ela foi abraçada por essa família para tentar controlar o filho problemático, que é o Victor Frankenstein, né? Que a gente vai descobrir ali que é uma criança que não é muito normal. E Elizabeth, então, que vai narrar essa história, e ela vai nos mostrando de que forma ela conseguiu um lugar nessa família e a forma que ela teve que se desdobrar para ter espaço, enfim, para ter as oportunidades dela ali naquela família que é muito rica e que poderia dar um futuro para ela brilhante. Gente, sério, esse livro aqui é bem impactante e é aquele tipo de história que a gente acha que vai encontrar uma coisa por ser uma releitura, mas ele é outra. E até de certa forma é um tapa na cara, porque o que a Kirsten White faz aqui, gente, é incrível. O próximo livro é um queridinho que eu fiquei super surpresa, não, eu fiquei realmente surpresa, tá? Estou sendo redundante. De ter conhecido essa história. Quando a editora ela lançou, eu prestei atenção no lançamento, mas não fiquei assim, nossa, preciso ler. Mas quando a editora fez um trabalho de divulgação, né, pra divulgar o segundo livro dessa série, tive a oportunidade de ler e, gente, não me arrependi nem um pouco, que é Maresi, então. E esse aqui é o primeiro livro das Crônicas da Abadia Vermelha, e aqui a gente vai acompanhar a Maresi, que está indo então para esse local. É um lugar que é habitado apenas por mulheres, e essas meninas elas vão até lá por diversos motivos, tá, gente? No caso da Maresi,
a família dela estava passando fome, então a família viu uma oportunidade de ela ter uma oportunidade na vida, tá? E aqui, gente, a autora, ela fez todo um trabalho de ambientar essa história, de criar uma certa mitologia para essa abadia, onde essas mulheres elas vão aprender as mais diversas coisas, tem toda uma história por trás. Como é a Marisa que vai narrar essa história, a gente também vai conhecer as outras personagens, né, da abadia, e a gente vai conhecer a Jai, então, e a gente vai saber que existe uma história muito pesada por trás da Jai e o motivo de ela estar ali. E é isso que vai meio que rumar a história, e não posso falar mais porque, gente, é um livro curtinho e não quero dar spoiler, mas esse é um livro muito bonito, é uma fantasia, mas que vai falar muito sobre sororidade, e isso é incrível. É um livro muito simples, mas muito sublime, assim, sabe? Eu não consigo explicar muito bem, mas é aquele livro que a gente só consegue sentir, sabe? E eu acho que isso vai impactar, obviamente, muito mais as mulheres, porque vai meio que falar muito sobre o mundo que a gente vive, por mais que isso aqui seja uma realidade que me aparenta ser mais medieval, vamos dizer assim. Vai falar sobre o nosso mundo, o quanto as mulheres são subjugadas por homens anos após anos após anos, e sério, recomendo bastante. Eu tenho certeza que quem lê vai gostar muito. Outro livro que não podia faltar aqui na minha lista é um queridinho e é uma conclusão de série, que é A Heroína da Alvorada. Esse foi um dos primeiros livros que eu concluí em 2019 e mesmo assim ele não poderia ficar de fora. E, gente, a conclusão de A Rebelde do Deserto é simplesmente incrível. O rumo que a autora deu para esses personagens, eu acho que não poderia ser diferente. Eu acho que a Amy Hamilton, ela consegue equilibrar tudo nessa história: a ação, o enredo, a mitologia, o romance. Então, assim, é incrível, incrível mesmo. E, sério, a Mani virou uma das minhas personagens preferidas, apesar de às vezes eu querer socar ela. Gente, o Jin, gente, ele é simplesmente perfeito. E essa autora, gente, tudo que ela lançar, eu quero ler dela, porque o modo que ela resolve contar essa história é incrível. E a forma como numa página ela consegue te fazer ir pra lá e até aqui, assim, em questão de segundos, é incrível. Então, só recomendo essa leitura, porque vale muito, muito, muito a pena. E, sério, só elogios. E seguindo essa vibe, então, eu concluí, né, no começo do ano também, A Cidade de Bronze. Mas esse é o tipo de livro que, quando eu comecei a ler, gente, eu vou ser bem sincera, eu achei um saco, tá? E a história não tava me pegando, até que eu vou ser guerreira, eu vou conseguir. E virou um dos meus preferidos do ano, gente, porque, sério, esse livro é incrível, 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 incrível. Mas aqui a gente vai conhecer, então, a Nahri, que é ali uma trambiqueira, vamos dizer assim, que mexe com algumas coisas que aparentemente ela não tem conhecimento. Inclusive, ela é muito criticada por isso. Ela meio que usa da sua lábia para curar pessoas, enfim. Até um dia, então, que ela meio que vai, como é que se chama? Vai despertar aí uma entidade que se chama Dara. O Dara é um Dijin, então, e a gente vai ao longo da história, e agora eu tô resumindo muito, tá, gente? Saber que o Dara, ele passa a ter uma ligação super forte com ela, porque, enfim, foi ela que despertou ele, né? E, gente, essa história, eu tô contando nem uma vírgula dessa história, de tão grandiosa que ela é. E toda a pesquisa que essa autora fez para esse livro, gente, é fantástica. E não é à toa que é um livro que tem mais de 600 páginas. E depois que eu concluí a leitura, eu entendi, porque eu tive que passar por todo aquele processo no começo de que eu quase quis desistir da leitura. Mas tu precisa estar muito bem contextualizado para o que tu vai encontrar aqui. O nono livro, então, vamos fechar 10 leituras, tá, gente? É esse livro lindíssimo aqui, que pela primeira vez eu acho que recebeu uma edição física, que é O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. E quem ajudou a narrar essa história, né, que antes existia só nos filmes, foi a Cornélia Funk, né, que é autora de Coração de Tinta, enfim. E, gente, esse é o tipo de livro fantástico que ele conta uma coisa
mas nas entrelinhas ele está contando outra coisa, gente. É assim, ó, é difícil de explicar, mas aqui a gente vai acompanhar a Ofélia e a mãe dela. Elas estão chegando ali num vilarejo onde o padrasto da Ofélia então trabalha e a mãe da Ofélia está grávida, tá? Então, pra quem já viu o filme, sabe do que essa história se trata. Também é uma história difícil de eu explicar, mas é uma história que vai se passar ali na década de 40, numa Espanha fascista. Agora eu não vou me lembrar o conflito que está acontecendo, mas é uma guerra que realmente aconteceu. E aqui então é aquela fórmula que a gente já encontrou em vários livros, porém eu não me canso de gostar dessas histórias. Então a gente tem uma menina muito solitária que tem como única companhia os livros, e tudo que ela vai viver nesse livro a gente não sabe se é a realidade, se é a imaginação dela. Enfim, o Labirinto do Fauno, essa edição aqui, ganha alguns capítulos a mais do que a gente não vai encontrar no filme, tá? Então mesmo se você já viu o filme, sabe a história, esse aqui tem um conteúdo exclusivo. E nesses contos a Cornélia incluiu algumas informações, humanizou alguns personagens, então é bem interessante mesmo. E o que tem a mais dessa edição também são as ilustrações, que são belíssimas também. Ó. E, gente, é legal falar também que até essas ilustrações têm um significado para a história. Por isso que essa história, ela é incrível, ela vai além do que a gente enxerga nos olhos e do que a gente está lendo, sabe, gente? Tem uma simbologia enorme que eu poderia estar falando sobre ele aqui, poderia, mas o vídeo ficaria enorme. Mas a Lê, do Lendo Lido, ela já fez inclusive até um trabalho para a faculdade, onde ela fala sobre toda a simbologia que existe nessa história. Eu vou ver se eu incomodo ela para ela vir falar aqui no Centro Diagonal sobre isso. Mas enfim, o Labirinto do Fauno virou então um queridinho pra mim, e por isso que ele tá aqui nessa lista. E o último livro então dessa lista, gente, como não poderia faltar, eu tinha que colocar um romance de época, que é O Marido de Faz de Conta, então da Julia Quinn, que é dessa nova série dela chamada Os Hawksbys. Eu acho que é isso. Esse aqui é o segundo volume e vai contar a história do Edward e da Cecília, gente. Ele estava na guerra. Também não vou me lembrar o nome da guerra, tá, gente? Mas ele ia sofrer um acidente nessa guerra e ele vai acordar completamente sem memória, tá? Então ele não sabe, ele sabe quem ele é, mas ele não sabe o que aconteceu em determinado momento da vida ali, dele, da vida recente, vamos dizer assim. E pelo outro lado a gente vai conhecer a Cecília, que é uma menina que está procurando, né, o irmão dela, que também estava nessa guerra. E ela sabe, através das cartas que o irmão escrevia para ela, que o irmão era melhor amigo do Edward. Então ela vai se aproximar do Edward, e para conseguir ficar ali perto do Edward no hospital onde ele tá, ela mente então ali pros enfermeiros, pros médicos, que ela é a esposa do Edward. Então por isso o marido te faz de conta. E quando o Edward acorda, ele vai acreditar. Ok, eu conheço, ela é ela é irmã do meu melhor amigo, faz sentido eu me casar com ela, mas na verdade eles não se casaram. Então, é uma história muito divertida, gente. A Julia Quinn é incrível, e tá aqui então para completar a minha lista de 10 melhores leituras de 2019, não podia faltar um romance de época. Essas foram as minhas melhores leituras de 2019. Não foi um ano assim muito surpreendente de leituras de livros, mas eu volto então no próximo vídeo para mostrar para vocês as minhas melhores leituras em quadrinhos. Que, gente, esse ano para mim foi um ano dos quadrinhos. Então, não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A gente tá quase chegando a 10k e vocês vão me deixar muito feliz se eu chegar ainda nos próximos meses. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!